novo, hein? Vamos ver. Tá todo mundo estranho. Pessoal, boa noite. Boa noite. Aí sim. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciar então mais um trabalho, mais um banquete maravilhoso divino para enaltecer as nossas almas, para crescermos espiritualmente, para aprendermos, sairmos daqui melhor, não é verdade? Porque a gente vem de um dia realmente muitas vezes carregado, né? A gente tem os nossos trabalhos, realmente o dia a dia, a gente vem, né, um pouco mais pesado, aí a gente vem aqui, recebe as influências da espiritualidade maior, recarrega a bateria e até sábado, até sexta-feira, a gente continua com essa bateria carregada para depois carregar de novo, né? Mas aí a gente tem que usar a cabeça, a gente tem que estar sempre carregando, porque vai chegar uma hora que a gente vai se autocarregar, não vai ter que ficar dependendo só da espiritualidade maior para carregar essas energias maravilhosas divinas. E a gente vê, né, gente, neste mundo de nosso Deus, que infelizmente, principalmente os nossos jovens, né, quem trabalha em hospital, as coisas sabem muito bem disso, estão infelizmente vivenciando o suicídio, a depressão, a angústia. A gente está perdendo realmente muitos jovens, né? Eles estão indo, né, para o outro lado, só que de uma forma ainda meio brusca, grotesca, e a gente sabe como espíritas, né? Ivone Pereira nos deixou aí no Memórias do Suicida, e André Luiz, outros espíritos, Emmanuel, realmente como é difícil no plano espiritual quando a pessoa tira a vida, né? A vida que Deus nos deu, na verdade, né? Então a gente tem que estar realmente forte, vindo à casa de caridade para buscar essa força, para estar ajudando as pessoas que necessitam, aos nossos jovens. Por isso que tem a juventude da casa aí, né? De 15 em 15 dias, né? Para essas coisas, para a gente estar ajudando esses nossos jovens. A gente sabe que não é só os jovens, tem os idosos, né? Mas a gente está percebendo, eu que trabalho diretamente com isso, vejo realmente, infelizmente, muito acontecendo muito, e realmente é muito triste. Mas temos que entender que cada espírito está na sua maturidade, nós devemos lutar para ajudar os nossos irmãos para saírem das depressões, das angústias que tanto tem. E a gente falando aqui de morte, né? Falando de desencarne, a gente vai aproveitar o nosso irmão Gilberto, que hoje vai estar falando para a gente sobre por que tememos a morte. Ele vai estar realmente, né, destrinchando aí sobre o tema, falando bonito. Ele falou assim que tem 40 minutos, mas é pouco, tá? Então vamos fazer muito mais. Eu falei, opa, então manda bala aí. É nós que temos essa vontade. Bom, pessoal, boa noite. Quem me conhece, sou Gilberto. Boa noite. Ex-integrante da CEP. Prazer. Obrigado, meus amigos, meus colegas, meus irmãos. Que aqui, na verdade, não vou fazer palestra. Nós vamos fazer um bate-papo aqui, que eu acho que é mais interessante, que todo mundo aqui já é bastante safo e conhecido do que a gente vai estar discutindo aqui. É um tema que as pessoas muitas vezes fogem, que não discute, não fala o porquê. Aí eu pergunto para os senhores, vou começar a lançar aqui agora, vocês estão muito quietinhos. Vocês têm medo da morte ou têm medo de morrer? Nenhum dos dois. Alguém tem medo da morte ou tem medo de morrer? Qual é a diferença? Você tem medo da morte? Quem? Medo do desconhecido. Que tem medo de? Tem medo da morte, tem medo de morrer. Os senhores aqui, vocês têm medo da morte ou medo de morrer? Vocês sabem que isso... Eu vou perguntar para a pessoa que eu mais amo aqui, minha sogra. A senhora tem medo da morte, de morrer ou de perder seu gênero? Não, pergunta que a gente tem que fazer, né? Você tem medo da morte ou de morrer? Nenhum dos dois. Muito bem. Sabe qual é a diferença da morte e de morrer? De morrer, porque às vezes as pessoas sentem aquela angústia, né? Aquela depressão, aquele momento de desencarne, de rever, de pensar o que será do outro lado. Pois é. Na verdade é o seguinte, o morrer foi algo que Deus nos deu como um antídoto para nos protegermos. Vamos imaginar, se todo mundo, por exemplo, não tivesse medo de morrer, então vamos abrir, vamos andar de carro com porta aberta,
vou andar de qualquer jeito, eu vou atravessar a rua sem olhar, eu vou subir no edifício, vou andar de qualquer jeito, vou me saltar de qualquer lugar. Então estão certos, na verdade, os cuidados, é uma proteção natural do ser humano. Por isso que indiretamente o ser humano tem medo de morrer. Inconscientemente, nós ficamos o tempo todo medindo. Se eu vir aqui de qualquer jeito, né? Se eu descer essa escada, atravessar uma rua, enfim, ainda mais o pessoal que vive nas linhas de tiro no Rio de Janeiro e assim por diante. Qualquer tipo de lugar que você for, você vai ficar o tempo todo se perguntando, puxa, isso aqui é arriscado? Lógico, você tem medo de morrer. Agora, o medo da morte é natural, nós aprendemos isso desde criança. Que uma hora você vai morrer, isso é líquido e certo. Então, contra isso, você não tem antídoto, você tem uma preparação espiritual. Você se prepara para a morte. Entendeu? Então, essa é a principal diferença que nós temos. Porém, isso traz em muitas pessoas uma fobia. As pessoas se trancam dentro do quarto, não querem nem falar. Inclusive, um tempo atrás, me ligaram aí para minha sogra perguntando se ela queria fazer um consórcio de caixão. Não, tipo assim, pediu para a altura dela, estava em liquidação, inclusive. Né? Eu falei assim, não, minha sogra não é agora que vai, não é agora, não precisa fazer isso. Imagina, se atender e falar assim, eu quero comprar um caixão como se eu quisesse comprar uma roupa. Eu queria fazer, por exemplo, as pessoas têm medo. É lógico, é necessário. Imagina, eu vou comprar uma cova para mim mesmo enterrar. Ninguém quer se enterrar, né? Ninguém quer discutir esse assunto. Mas é inevitável que chegar uma hora que esse assunto, por cultura nossa, muitas vezes, não discutimos. E aí as pessoas se trancam, não querem nem falar. Inclusive eu acho que a morte é algo que traz muita dor, muito sofrimento, concorda? Principalmente dos entes amigos, parentes, né? Imagina perder um filho, é horrível. Um parente, uma pai, uma mãe, né? Ainda mais da sua própria vida, né? Então é algo que realmente dói, mas é inevitável. É algo que nós temos que nos prepararmos para irmos para a próxima vida, porque nós temos que evoluir espiritualmente, né? Só para relembrar, que eu acho que eu devo estar falando aqui um seleto grupo de pessoas que também já estão falando sobre isso e já estudou sobre isso, são espiritualizados. Eu acho que nós temos aqui a condição, quando encarnados, né? Nós vamos discutir, falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa condição do desencarne. Como é que é um pouquinho, eu acho que já foi dito aqui nesta casa, mas eu quero dizer também um pouquinho como é que é o processo do desencarne, porque e quais são essas etapas e onde nós poderemos, de uma certa forma, perder esse medo de morrer, né? Ou da morte. O de morrer a gente tem naturalmente, né? O tempo todo. Enfim. E essas pessoas que têm essa fobia, né, de falar de morrer, de morte e tal, tem um nome chamado tanatofobia, né, porque é o medo de morrer. Então as pessoas, só de pensar que, puxa, já não me existo mais, eu não estou mais aqui, eu me perdi como ser de tudo aquilo, das minhas razões, dos meus conhecimentos, que eu não vou levar nada disso para lá. Então começa dá um pânico, né? As pessoas se perdem nessa situação. As pessoas quando estão nessa situação, ela tem medo de sair de casa, ela tem, falar em sepultamento, gente, eles não vão nunca no cemitério, ai não, Deus que me livre, vai que o morto sai de cima do caixão lá e, né, eu desmaio e morro ali mesmo, né? Aí as mulheres começam a conversar, não, aquela senhorinha lá não, ela tomara que ela morra. Quantas pessoas rodeados de olhos, comentando assim, falando assim, não quero que ela morra e tal. Não, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, não fale em morrer, pelo amor de Deus. Ela disse, não, morrer jamais, tal. Porque as pessoas têm medo de falar sobre esse assunto, por mais que ele seja óbvio, né? Engraçado. Aí o grande problema que fica na nossa cabeça é, poxa, será que desencarnar dói?
Será que vai ser muito dolorido? Será que vai ser complicado? Quem vai estar do outro lado nos esperando? Como é que eu vou chegar do outro lado? Quanto eu estou preparado para estar do outro lado? Né? Então, ainda falando inclusive na questão da fobia, existem algumas questões, por exemplo, para você se tratar, que é com relação até mesmo, tem pessoas que perguntam assim: poxa, gente, eu vou ser enterrado ou vou ser cremado? O que acontece com o espírita que vai ser cremado? O que acontece com o espírita que vai ser sepultado? É a mesma coisa. Não acontece exatamente nada, porque o processo do desligamento, que eu vou falar daqui a pouquinho, é igual. Seja no momento de acidente, seja no momento de doença, seja em qual momento que for, o processo é o mesmo. Né? O que dói muito é o indivíduo estar ligado à vida corpórea e material aqui. Né? E é só questão de moralidade, o desligamento é mais dolorido e demora um pouco mais. Para a questão da fobia, né, nós temos aqui medicamento de ansiedade, né, aconselhamento religioso, porque quando as pessoas entram nesse amplo medo, ela se esconde dentro dela mesma e fica imaginando que não vou querer morrer, não quero morrer, porque a vida... Quem quer morrer? Fala a verdade. A vida é boa demais, gente. É boa demais. Imagina ter amigos que nem vocês, uma casa como essa, imagina filhos, só... a vida é você que faz. A vida, filha, é o resultado das nossas escolhas. Esse é um resultado certo, líquido e certo. Sofremos ou nos alegramos com esses resultados. É óbvio que ninguém vai passar a vida inteira imaginando que você vai ter somente frutos e é só alegrias. Existem os percalços naturais da vida para que a gente possa evoluir e aprender. Mas viver é bom demais. Saiba viver por conta do seu livre-arbítrio. Né? Bom, tem um negócio que eu peguei aqui que é legal. Diz o seguinte: vocês já viram aquela figura tenebrosa da morte? Aquela coisa, aquela esquelética coberta com capuz aqui assim e com a foice na mão? Isso é um pouquinho de história, né? Por que quando o pessoal falava assim, que quando você morre, muitas vezes você te colocará, na época, né, da época que o pessoal colocava, por exemplo, a moeda, né, na época, a moeda nos olhos da pessoa que morria, né, que desencarnava e tudo mais. Era justamente para o barqueiro, que era a morte, atravessar pelo vale dos mortos com mais tranquilidade. Né? Dizia-se também, atravessar, ele tinha as moedas, pagou o barqueiro para atravessar, né, que era a morte, né, atravessar. Aí tem histórias legais aí, muitas histórias legais, que o cara que queria enganou a morte, depois se estripou, não deu certo, mas é um pouco mais longa, depois ia até contar, mas o nosso tempo é pouco. E aí, então, nos tempos modernos, isso, desde a época, por exemplo, medieval, desde a época dos romanos, enfim, muito tempos atrás, ele era conhecido, por exemplo, pelo Novo Testamento, hoje, dando na volta, pelo Novo Testamento, por Satanás. Né? É o anjo mau que veio para poder justamente recolher as almas daquelas pessoas devedoras e tudo mais, e todo mundo que morria. Mas o nome conhecido pelos ocidentes daquela figura tenebrosa lá é Shinigami. Shinigami é o nome que se dão a essa figura, né, que o pessoal chama da morte, né, aquela figura que fica a foice e tudo mais, né? Enfim. Bom, agora, inclusive eu sou conhecido inclusive pelo Cavaleiro do Apocalipse, né, atualmente, né, que vem trazer a morte generalizada a todos, né? Bem, sabendo disso, agora vocês sabem qual é a diferença entre morte e morrer. Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então vocês têm medo da morte ou têm medo de morrer? Porque tem que saber que agora vocês têm medo, né, dos dois, né? Que espíritos vocês são? Tem medo de tudo? Meu Deus do céu. Olha, eu juro que eu já vou fazer alguma coisa assim,
para um dia aparecer um espírito aqui. Todo mundo poder ver. Eu quero ver se vai sobrar um aqui. Não sobra, velho. Ó, todo mundo com medo, né? Vamos lá, não precisa ter medo não. E eu vou dar alguns motivos para que a gente não tenha medo da morte. Então, a morte é fundamental para o significado da vida? Sim, porque ela é a construção da nossa evolução do nosso espírito. Como Deus, Jesus, dentro do Evangelho, Deus nos permitiu essa condição para que a gente possa vir em formatos corpóreos, seja aqui ou seja em outro planeta, para que a gente possa estar evoluindo cada vez mais. E vamos lá, tem uma coisa bacana. E como faz para evoluir? Simples, todo mundo nasceu no mesmo lugar, tendo as mesmas armas, as mesmas condições. Todo mundo tem a condição de evoluir igualmente. Lógico, dependendo das condições, vai do mais realmente dar livre-arbítrio e a força de vontade que nós queremos crescer e evoluir. O que eu falo evoluir não é de riqueza, de valores materiais, espírito, como pessoa que pratica a caridade, pratica o bem, o amor. Não é dinheiro, não é poder, né? Então, essas condições que nós temos, todo mundo pode ter. É de grátis, está aí, né? Tal qual o ar que a gente respira. Bom, aí tem a questão, da evolução, dizer o seguinte: poxa vida, se eu morrer, eu vou para onde? Do céu para o inferno. Para onde nós vamos, hein? Essa concepção, né, Kardec já desmistificou no livro dos Espíritos, que não existe. Ó, não existe. Não tem essa concepção de espaço, tempo e tudo mais. Porque se você imagina, você vai falar que você, quando desencarnar, você ou vai ser para a vida celestial, né, para viver nas purezas e aproveitar o mundo celestial que te dá, ou uma vida de purgatório, né, no inferno, né, no umbral. Não existe. Deus é benevolente para todas as almas, porque são seus filhos. Ele não vai permitir que... Deus não vai perder uma ovelha sequer do seu rebanho. Então, Ele não vai permitir que as pessoas que não queiram evoluir, não queiram ter uma evolução, paz, tranquilidade, estar num nível de patamar desejável de evolução, espíritos mais puros, para quê? Você não vai deixar ela sofrendo. As pessoas sofrem por uma questão de carregamento de ideias fixas, de cristalização, e por falta do conhecimento e da falta de evolução do amor, né, dentro dela, né? Bem, e aí, quando nós falamos aí, a questão da evolução é constante, não para, principalmente a gente fala, estou falando, acho que estou sendo repetitivo, isso aqui já foi dito para os senhores muitas vezes. A evolução ela é compulsória, tá certo? Mas você pode, nem todas as vezes, evoluir, você pode ficar estagnado, mas regredir nunca. Então, eu quero dizer para vocês que a André Luiz fala assim: a morte é apenas uma mudança de casa sem a mudança essencial da pessoa. Gravem isso. Vocês já pararam para pensar que quando a gente morre para o espírito? Eu acho que até o padre fala isso, não sei se os evangelhos falam isso. A gente morre para a carne e nasce para o espírito. Você, Esmeralda, que vai sempre lá no concorrente, como é que ele fala? Ele fala assim: a puta carne, o espírito morre para a carne e renasce para o espírito, e nasce para o mundo espiritual, não é? É verdade. A gente não, essa aqui não é nossa casa. Nossa casa, nós somos espíritos, não somos carne. É verdade. Nós renascemos de novo para o plano espiritual. E de lá nós reagendamos, reaprendemos todas as nossas vidas, reencarnamos por uma necessidade de evolução. E não porque aqui vai ser sempre eternamente, acabou, não existo mais. Não existe isso, não faz nem sentido, né? Tanto é que a vida é tão curtinha, né? Então, se a gente nós falamos em média 80 anos, é muito curtinha para tudo aquilo que nós temos que fazer, né?
Bom, então nisto, não tenha medo, gente, porque a morte ela é natural. Ela é compulsória e ela, infelizmente, ela vem para todo mundo. Não dá para escolher. Tá? Então, como é feito esse processo agora? Tá certo? Como é que a gente vai passar para o mundo de lá do espírito? Tornamos, largando essa matéria e vamos para o mundo do espírito. Bom, primeiro existe exatamente a questão do desligamento do mundo corpóreo. Como é que isso acontece? Existe os trabalhadores de Jesus, uma equipe espiritual, ou a equipe médica, que cuida exatamente do desligamento, tá certo? Das nossas moléculas com o perispírito. Todo mundo sabe o que é esse perispírito aqui, né? Principalmente o Fabão. Sabe o que é perispírito? O perispírito, exatamente, é nosso. Ele enquanto perispírito, enquanto estiver ligado em alguma molécula nossa, como corpóreo, não há um desligamento. Então, ele só se dará mediante quando tudo estiver totalmente desligado. Porém, alguns sofrem para se desligar? Sim. Vai doer? Talvez não, talvez sim, mas provavelmente não dói. Porém, existem as dificuldades dos desligamentos. Porque depende exatamente o quanto você está ligado a esse mundo material dentro dos seus problemas sociais, problemas. Você está ligado à matéria, esse mundo material. É legal você ter bens materiais, patrimônios, coisas que você conquistou licitamente, né? Aí você muitas vezes você vem assim, puxa, mas eu tenho poder. Onde será que lá eu vou ter poder? Vou chegar lá com o meu crachá lá de presidente da República do Brasil. E vou, né? Vai pro umbral, né? Acho que eu vou chegar chique lá, né, eu sou presidente do Brasil. Não, desce, pega o elevador e vai embora, desce para evoluir mais, né? Então, essa questão do desencarne, ele realmente está ligado diretamente, e Kardec nos fala exatamente como esse processo é. Esse processo é exatamente assim. Nós, no momento que estivermos nos desencarnando, ele acontece através, com a ajuda das equipes, de acordo com o merecimento de cada um. Tem gente que desencarna e larga por aí. Vai ficar que nem o pessoal lá da Baixada do Glicério, que nós vamos fazer a questão do almoço lá para o pessoal. São os moribundos. Então, as pessoas sem um objetivo, não entendem nem o porquê de estar ali, sem o ideal. Primeiro tentando sobreviver, a princípio, presa dentro daquela circunstância que ainda não acordou. Tem outros que, de uma certa forma, vão se acordar, que é os mais ou menos médios, estão meio ligados, meio com dívida, meio sem dívida, e vão acordar, geralmente você acorda muitas vezes atordoado, não sabe onde está, e a sua visão começa a clarear, e muitas vezes está ali os espíritos que estão com você, que são os entes, parentes, colegas, né, que vêm para dar uma força, um apoio. Você nunca vai estar desamparado. Fica tranquilo. Alguém vai vir te resgatar. Eu? Sim. Isso aí eu já sei. Então tá bom. Não precisa estar no tema. Não precisa ficar assim, nossa, gente. Não, eu não tenho medo. Mesmo você falando, eu não tenho medo da morte. Não. Alguém... Eu tive um professor que me ensinou muito bem. Porque realmente nós vamos estar assim, conscientes, tranquilos, para que nós vamos estar sendo todos amparados. nós vamos ser amparados, mesmo aquele que não merece. Não, porque às vezes... Meu amigo só fala. Não, mas... Todos estão amparados. Pode ser, mas desde que você esteja com pensamentos não cristalizados e você não esteja simplesmente esteja com o pensamento ligado aos olhos, com sentimentos muito ruins, essas pessoas muitas vezes são largadas e muitas vezes vão caminhar para onde? Para um umbral. Porque ali realmente é um lugar de regeneração, porém é muito sofrimento de pensamentos negativos. Nós temos que realmente estarmos conscientes daquilo, puxa, eu fiz o meu melhor. Não, posso
morrer que eu estou bem no filme. Ah, mas eu ajudei 10 criancinhas depois dos 60 anos. Ah, pelo menos ajudei alguém, né, meu? É conta desde quando você nasceu até o fim, né? É a sua conta, né? Seu débito lá em cima. Então é aquilo que a gente adquire em atacar, em varejo e pagamos em atacar. O nosso prego é muito maior. E aí a gente vai pagando em contragota, entendeu? É muito pouco. Então, nossa dívida realmente, até que nós possamos realmente ter um espírito muito mais elevado, muito mais próprio, para que a gente possa realmente estar recebendo a dádiva de Deus. E muitas pessoas, quando desencarnam, o desencarne é tranquilo, ele é suave, transparente, você nem sente que você desencarnou, muitas vezes. O espírito evoluído nem sente. É muito tranquilo o desligamento, o trabalho de desligamento. A gente poderia até citar um exemplo aqui de uma história dos Sigismundo, né? O desligamento dele como foi, mas não seria o caso aqui, que eu preciso andar aqui com a nossa história, tá bem? Então, nesse momento, nós estamos falando no momento do desligamento do corpo espiritual e tudo mais. Agora, e a questão das equipes, eu acabei de falar como isso age. Muitas vezes os desligamentos são tão difíceis que precisam precisam, inclusive, de mais ajudantes. Vamos pensar, nós estamos num hospital e às vezes acontece uma cirurgia muito complicada e no meio do caminho complica e precisa de um outro, então aumenta mais a equipe para poder socorrer aquele paciente. E de acordo com o merecimento dessa pessoa, tem mais ajudas, mais assistentes, os entes próximos, porque é aquela pessoa merecedora, dentro da sua questão moral, da sua vida regrada que você teve, de ter um desligamento mais adequado, sem tanto sofrimento. E você precisa ter ajuda e você vai ter essa ajuda, não tenha dúvida. Depois disso, existe uma preparação, isso aqui é legal. Vamos imaginar que a maioria das vezes as pessoas desencarnam por doença. Aí ela está ali no leito de morte, ali já está no leito quase nos finalmente. Rapaz, aí começa a vir a parentada, começa uma choradeira, uma gritaria, um escândalo, começa a fazer um quebra-pau ali, botando culpa não sei quem, e começa, enfim, aquilo tudo cria um fluido no leito do paciente, que o plano espiritual fala, cara, como é que eu vou entrar ali para poder desencarnar o bicho? Não tem como. Não dá para entrar ali, né? Existe uma camada, né, que não dá para penetrar. Aí o que o plano espiritual fez? Ó, vou dar uma melhora desse cara aqui. Um dia de melhora, o cara vai ficar bonzinho. Não vai ter mais febre, vai abrir os olhos e vai falar com todo mundo. Tá bom. Pode pedir lá pro cara, lá pro médico, vou ter alta. Nesta hora todo mundo para de chorar e gritar. O que acontece? O fator vibratório do povo, né, daquela coisa que se dissipa. Aí o plano espiritual entra em ação, fazendo já o desligamento do encarnado. Inclusive até mesmo o camarada, quando para ficar bom, sempre fala, puta, vou me despedir, vou falar com todo mundo, até passar a senha para a mulher do cartão, para você ir lá sacar o dinheiro, entendeu? E a dívida também, né, meu? O Fabião vai passar a senha para você? Só se for essa hora. Vai falar que aquele ex-marido falar que eu te amo, desculpa por tudo que aconteceu, mas eu continuo te amando, e assim por diante. A vida é engraçada, nessas horas todo mundo promete um monte de coisa. E é nesta hora que o camarada fingido, mascarado, que está bem, faz tudo o que tem que ser feito e o plano espiritual consegue atuar, porque já não tem mais essa alga vibratória negativa para poder fazer o desencarne do indivíduo. E aí, nesse momento, do nada o cara, já era. Mas ele estava tão bom ontem. Ele estava tão... Aí começa, a gente bate, começa a botar tudo de novo, aqueles escândalos, desespero. Aí já morreu, né? Aí não tem mais como, o indivíduo desencarnou. E isso que eu achei bastante interessante com relação a essa preparação para a despedida, né, para os familiares. Bom, desligamento. Não é desligar da empresa nem se mandando embora. Já
exatamente porque esse desligamento que a gente faz, né, existe uma preocupação muito grande, né, porque nós temos que exatamente tratar do desligamento dos fluidos para que tudo seja, né, as suas forças vitais sejam totalmente desligadas, entendeu? E nisso existe essa preocupação para que isso aconteça na questão do desligamento e que a pessoa não vai precisar mais estar ali naquela matéria para que ela comece a se formar dentro do plano espiritual de novo, sua alma, né? Seu espírito, que é alma quando você está encarnado, né? E aí, nesse momento, você já está preparado para poder ser levado para onde tiver que seja, ou seja, muitas vezes você leva a um pronto-socorro, um plano espiritual, a um hospital, dentro de, geralmente, das milhares de colônias que nós temos aí no plano espiritual. Ou senão, o moribundo vai ficar largado, como o André foi citado muitas vezes na questão do André Luiz, que ele foi cobrado pelos espíritos como um suicida. Por que suicida? Porque realmente, por ele mesmo ser um médico, por ele ser uma pessoa da vida mundana, ele era médico, ajudava assim, as pessoas, mas ele tinha familiar e tudo mais, mas ele gostava de fumar, beber, sair com outras mulheres e tudo mais. E não se cuidou, não cuidou do seu corpo, da sua matéria. Então isso gerou um desconforto, ou seja, ele foi reconhecido como um suicida. Por quê? Gente, Deus não deu essa matéria para nós, para a gente simplesmente bagunçar, não. Só que, a gente tem que cuidar, bonitinho. Senão você vai ser tratado como um suicida. Não adianta você imaginar que, puxa, os médicos vão resolver da noite por dia, eu fui desregrado, eu maltratei meu corpo, né? Eu tinha um corpo maravilhoso, olha o que eu fiz com ele. Baguncei, né? Eu era lindo. Interromperam o coração, é verdade. Então, infelizmente, tem pessoas que têm que começar a repensar sobre essa questão, porque, infelizmente, não vão ser cobrados lá no plano espiritual daquilo que foi te dado emprestado temporariamente e você simplesmente se tornou um suicida. Não era o seu tempo. Você pular de fase é quase que um suicídio, né? Você estragar essa matéria que você tem, não cuidar dela, simplesmente por negligência, por não querer saber e tudo mais, é não se amar, né? Porque dentro dele você tem um espírito, não é verdade? Então, às vezes você imagina que tudo o médico vai ajudar, não, mas o plano espiritual está sempre atento a isso e vai ajudar quem for merecedor e quem queira ser ajudado, né? Sempre, sempre. Bem, então, depois encaminhado, ou seja, todos os nossos espíritos já foram encaminhados, nós fomos para as colônias sendo tratados e para imaginar que a gente não está falando só a questão do desencarne, de morrer, nós vamos falar que nós temos sempre o livre-arbítrio, né, que está nas nossas mãos, o nosso presente e o nosso futuro. Nós temos isso em nossas mãos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, conosco e com terceiros. Sempre é o centro da responsabilidade. Todos aqui, na verdade, é redundante eu estar falando isso para essas pessoas que estão lá estacadas. Mas milhares de pessoas não sabem nem o que é, não sabem nem o que ela é, nem onde está. Quanto mais procurar uma autoajuda, ou tentar ajudar no próximo. Quantas famílias estão perdidas nos seus pensamentos, no seu próprio ódio, egoísmo, vaidade, orgulho, todas essas coisas negativas que o ser humano criou. Isso não é coisa de Deus. Então, nós seremos exatamente cobrados pelas nossas escolhas e nossas atitudes. E quanto mais se conhece a doutrina espírita, mais o temor se desfaz. Novos horizontes são vistos e conhecidos, dando a certeza da vida depois da vida. Então, cada vez que nós viemos para cá, e cada vez que a gente puder
divulgar, multiplicar a doutrina, ela vai dar esse conforto necessário, principalmente essas pessoas que temem a morte. Isso é fato. Embora a gente faça o tratamento espiritual, a gente tenta, peça, mas à medida que nós vamos nos confortando dentro da doutrina espírita, nós vamos entendendo, nós vamos nos fortalecendo cada vez mais para que entender que morrer é apenas uma passagem e ela se faz necessária para a nossa evolução. Por que os meninos nascem todos chorando? Porque ele nasce chorando. Todos nascem chorando. Pois é, porque vai pro oxigênio, porque essa é uma questão natural do Medo de enfrentar. Está imaginando. Não. Pois é, a gente nasce e morre chorando. Você acha que não? Pois é. Morrer não dói, morrer não é nada, apenas uma grande transição para a verdadeira vida. E o que fica é a saudade. Mas acima de tudo, a verdade que o reencontro vai acontecer novamente, pois Deus vai permitir. Então, gente, é isso. O reencontro vai acontecer e nos permita cada vez mais, nos permitamos cada vez mais, nos adentrarmos dentro desta doutrina maravilhosa e acreditar que o plano espiritual, Deus está conosco para sempre. Porque Ele é o único que nos dá o norte da luz e o caminho da verdade. Fiquem em paz. Muito obrigado.